É agora mais revelações na Operação Lava Jato. O Fantástico teve acesso com exclusividade à delação premiada do empresário Alexandre Nargotto, ligado a Lúcio Bolonha Funaro, que é apontado como operador financeiro do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, hoje preso na Lava Jato. Essa delação, que foi homologada pelo juiz Valisney Oliveira, da 10ª Vara Federal de Brasília, revela mais detalhes sobre a suposta ligação do ex-ministro Gedel Vieira Lima com um esquema de corrupção na Caixa Econômica Federal. Ela revela também o suposto envolvimento do empresário Joesley Batista, dono do grupo JIF, com as operações irregulares no banco. E uma surpresa: o delator conta que esse escândalo revelou ao menos uma pessoa honesta, um personagem que se recusou a praticar corrupção. Lúcio Bolonha Funaro, conhecido da Justiça desde as investigações do Mensalão e já definido pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, como alguém que tem o crime como modo de vida, era quem ajudava a pensar o esquema e administrar o dinheiro. Cobrava propina, fazia repasses. O empresário Alexandre Nargotto trabalhava diretamente com Funaro, que está preso no presídio da Papuda, em Brasília. E em delação premiada, Nargotto deu mais detalhes sobre como funcionava o esquema de corrupção montado dentro da Caixa Econômica Federal e que já havia sido delatado pelo ex-vice-presidente de fundos de governo e loterias do banco, Fábio Cleto, indicado para o cargo por Cunha. De acordo com Alexandre Nargotto, o grupo de Cunha operava com Fábio Cleto e também com Gedel Vieira Lima, ex-secretário de governo de Michel Temer, filiado ao PMDB, que na época era vice-presidente de pessoa jurídica da Caixa. A ligação de Gedel com o esquema foi revelada em janeiro, durante a Operação Cui Bono da Polícia Federal. Nessa época, Gedel tinha deixado o governo em meio a denúncias de uso do cargo para benefício próprio. Os depoimentos de Alexandre Nargotto foram gravados em vídeo pelo Ministério Público em Brasília. Neste trecho, Nargotto conta que Funaro tinha grande influência sobre Gedel na Caixa. Quando eu cheguei no escritório, eles já tinham esse relacionamento. E segundo o Lúcio, ele mandava no Gedel. Alexandre Nargotto conta na delação premiada que, para Lúcio Funaro, Gedel era mais eficiente para o esquema do que Fábio Cleto, com quem Funaro chegou a brigar e ameaçar de morte. De acordo com o depoimento, Funaro ganhou muito dinheiro com Gedel. Somente pelo que o Lúcio me comentava, que ganhava mais dinheiro com o Gedel do que com o próprio Fábio. Nargotto chegou a descrever como era feita a divisão da propina, separada com base em percentuais. A maior parte do dinheiro deveria ir para Eduardo Cunha, mas outros políticos, como Gedel e Henrique Eduardo Alves, também do PMDB, que foi presidente da Câmara e ministro dos governos Dilma Rousseff e Michel Temer, são citados como destinatários da propina. Neste trecho, um procurador faz perguntas a Nargotto. 20 seria dividido entre você, o Fábio Cleto e o Lúcio Funaro. E os 80% ficariam com Eduardo Cunha, segundo Lúcio, Henrique Alves e aliados. Ou seja, o Eduardo Cunha ele receberia os 80% e distribuiria para os outros políticos. Como Gedel também, enfim, outros políticos. No caso do desvio de verbas da Caixa para financiar projetos do Porto Maravilha, no Rio de Janeiro, por exemplo, Nargotto citou os valores da propina que foram acertados para cada um. Essa obra foi financiada com recursos do Fundo de Investimentos do FGTS, gerido por um conselho com a participação da Caixa. O procurador insiste para saber os valores. Como é que foi acertado o percentual da propina, sabe dizer? Desse caso do Porto Maravilha? No escritório, a parte do Lúcio, que era os 20%, eu me recordo muito bem que eram 280 mil reais, onde eu ficaria com 56 mil, fazendo a conta, o Fábio com 56 mil e o Funaro com o restante. E os 80% de 1,5 milhão, 1.560.000, tem que fazer a conta direitinho, para o Eduardo Cunha. Nargotto também fala da intimidade de Lúcio Funaro com Joesley Batista, presidente da JIF, que controla, entre outras empresas, o frigorífico JBS. Ele confirmou duas informações já dadas à Justiça por Fábio Cleto. Para mostrar que o empresário tinha grande intimidade com integrantes do esquema, Nargotto relatou uma viagem ao Caribe de Funaro, Joesley e Cleto, acompanhados das namoradas.
E uma casa que Joesley teria dado a Funaro, localizada em São Paulo, que, segundo Margoto, valeria mais de 20 milhões de reais. Mas como é que é a história dessa casa? Conte o que você sabe, o que você sabe dessa casa. Que ela foi feita por pagamento de dívida de propina. Sim. Né? E o Lúcio me falava que, inclusive, não só a casa, mas já chegou a cogitar de ficar com um jato, já chegou a cogitar de ter outros tipos de pagamento que não espécie. Não sei que a casa foi uma delas. Margoto disse no depoimento ao Ministério Público que Funaro ofereceu a Joesley facilidades na Caixa Econômica. Eu tenho o vice-presidente da Caixa, ele vai atender as suas demandas com o menor prazo possível e tudo que for dentro do que for possível ele vai fazer sob nossos comandos. Margoto confirmou ainda o que já tinha sido revelado por outro delator, Fábio Cleto. Segundo Margoto, Gedel e Cleto foram fundamentais para tornar viável uma operação de compra de debêntures da Eldorado Celulose pelo fundo do FGTS. A Eldorado pertence ao grupo JF e já é investigada desde a Operação Sepsis da Polícia Federal, a mesma que levou Funaro à prisão, e revelou quanto seria pago de propina. O Lúcio me comentou que ia cobrar 3%. E que ele ia repassar das duas operações? De cada uma. De cada uma. Tanto do empréstimo entre corporativo... 2,5% e 3%. É o que ele me disse que ia cobrar. Margoto também afirmou que Joesley Batista queria ter influência no Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal do Ministério da Agricultura, uma área estratégica para os negócios de Joesley. Segundo o delator, Joesley queria colocar um nome de confiança dentro do governo federal. Margoto, em negociação com Funaro e Eduardo Cunha, indicou Flávio Turquino. Isso foi em agosto de 2013. Houve protesto contra a nomeação política para um cargo sempre ocupado por técnicos do Ministério. À primeira vista, a estratégia deu certo. Turquino foi nomeado, mas, segundo Margoto, depois Turquino não aceitou as condições do esquema e, com menos de 2 meses, pediu demissão. É a primeira vez que uma delação revela que alguém foi honesto. E o Flávio, a hora que viu a pressão e do que se tratava... Mas pressão para fazer o que exatamente? Coisas ilícitas. E ele como não entrou, que, por exemplo, sabe exemplificar? Alguma operação que eu não sei te dizer. E o Flávio ficou absurdado e falou, não vou fazer. Tem uma família que eu não preciso e dinheiro, eu prezo fazer as coisas certo, correto, não quero estragar o nome da minha família. Aí trocaram ele. Não, ele pediu, ele saiu. A defesa de Gedel Vieira Lima afirmou que o cliente não mantém qualquer contato com Alexandre Margoto e reafirmou a conduta correta de Gedel. Disse ainda que irá prestar esclarecimentos assim que tiver acesso aos autos e que o cliente está à disposição da Justiça. Henrique Eduardo Alves negou que tenha recebido propina e disse que a acusação do delator é absurda e irresponsável. A JF reitera que suas relações comerciais com Lúcio Funaro são lícitas, legais e devidamente documentadas. Sobre os assuntos que estão sob investigação, a empresa esclarece que está à disposição do Ministério Público Federal e da Justiça, caso haja algo a acrescentar. A JF esclarece ainda que Joesley Batista não teve e não tem qualquer relação com Alexandre Margoto. A Caixa Econômica Federal afirmou que está em contato permanente com as autoridades, prestando irrestrita colaboração com as investigações em curso. Nós não conseguimos contato com as defesas de Lúcio Funaro, Eduardo Cunha, Fábio Cleto e Flávio Turquino.